tá gerindo, né? Inclusive, a gente tem uma pauta bem bacana aqui falando a respeito do KSU, né? Que é aquele fundo imobiliário que leva em consideração aí, em parceria, né? Levando em consideração o índice da Suno, né? Que agora, eu estou dando uma olhada aqui, está numa leve alta aí de 0,36%. Queria que você falasse um pouquinho a respeito desse fundo, né? Como que foi a composição, como que foi o início da negociação desse fundo imobiliário? O verdadeiro início, ele aconteceu com a criação do índice. E deixa eu fazer uma pergunta, vocês estão me vendo bem, ouvindo bem, direito? Tá tudo ok? Sim, estamos ouvindo bem. Tá tudo tranquilo. Ótimo. E eu sempre imaginei, como outros agentes de mercado, que faltava um índice melhor do que o IFIX para se acompanhar o mercado brasileiro. Eu morei muito tempo fora, lá nos Estados Unidos você tem índices chamados Smart Beta, né, um beta inteligente, que tem uma descorrelação, ou seja, ele se comporta de maneira diferente dos índices principais em momentos mais agudos do mercado, e faltava transparência ao IFIX, faltava talvez representatividade dos maiores fundos, já que a gente está falando, no caso do IFIX, são 86 fundos, muitos deles com pouquíssima liquidez, com pouquíssima representatividade. E isso começou, então, essa conversa. Obviamente, o professor Baroni, que é um grande nome na análise de fundos imobiliários, e eu começamos a conversar a respeito. A ideia foi crescendo, a Suno Research, com quem o Baroni tem essa parceria, então entrou no jogo e terminou o desenvolvimento do índice Suno 30 FII, e obviamente que um índice puramente, ele nada mais é do que isso, ele é um índice que te ajuda a acompanhar uma classe de ativos ou uma subclasse para ver se ela está indo bem ou se ela está indo mal. Só que eu acho que, no fim das contas, o verdadeiro valor que o índice tem é se você consegue replicá-lo, se você tem um produto por trás que possa oferecer ao investidor a capacidade de investir nesse índice. E foi exatamente, então, o que nós fizemos. Foi o passo seguinte, foi criar o KSU 11, o Kirima Suno 30, né, o Kirima Fundo de Fundos Imobiliários Suno 30, que basicamente ele replica o índice Suno 30, mas ele tem alguns diferenciais. Ele tem algo que eu gosto sempre de chamar, e vem pegando muito, que é a gestão ativa de uma carteira passiva. As condições do nosso mercado hoje, o crescimento dos fundos e o crescimento dos fundos maiores, aqueles que participam do índice, consequentemente do fundo, muitas vezes te dão a oportunidade de ganhar nessas emissões. Muitas vezes essas novas emissões, os direitos de preferência, eles vêm com descontos elevados para o mercado secundário. Então, por que o fundo não pode tirar proveito disso? Porque o fundo, na hora de fazer a alocação no novo fundo, uma vez que a cada 3 meses há uma reavaliação da carteira e alguns fundos podem sair e outros fundos podem entrar, por que não tirar proveito de novas emissões que venham com preços mais baixos e, assim, trazendo valor para o investidor e, consequentemente, podendo distribuir mais dividendos para ele. Então, essa é a ideia por trás do KSU 11. Obviamente que você tem a Suno participando não só com o índice, mas também promovendo o fundo. Nós fazemos a mesma coisa, temos grandes parceiros no mercado e tem diversos investidores interessados no fundo, e isso acabou trazendo muito barulho, muito sucesso, uma valorização do fundo e até um crescimento do número de cotistas que eu ouso dizer talvez tenha
um valor histórico. Nós lançamos o fundo lá atrás, em outubro, obviamente, por ser uma emissão 476, uma emissão restrita, ele tinha um chamado lock-up, durante mais de 90 dias o fundo não podia ser negociado em bolsa. Finalmente, no dia 15 de janeiro, ele começou a ser negociado, eram 50 cotistas, como a legislação, como as regras exigem, e no final do mês, ou seja, do dia 15 com 50 cotistas para o final do mesmo mês de janeiro, esse número saltou para 10 mil cotistas. E isso mostra, com certeza, eu acho que uma combinação do valor do índice com o valor da nossa gestão, o valor do fundo e, obviamente, a penetração que essas instituições têm vendendo a ideia de um fundo como o nosso, que tem representatividade, tem valor adicional e tem uma capacidade de entregar um resultado que talvez outros fundos com esse perfil ou algo parecido não tenham. Entendi, Eduardo. Até uma pergunta que o pessoal fez no chat casa bem com uma que eu tinha separado aqui para você, a respeito desse fundo, ele ser um fundo de fundo, né? E aí o pessoal está perguntando aqui, o que você acha desses fundos como uma questão, assim, como um diferencial para diversificação do portfólio, né? O que você acha dos fundos de fundos sobre do ponto de vista de diversificação? Eu acho que o fundo de fundos ele tem um papel muito importante na carteira do cliente em todos os momentos. Só que há momentos muito valiosos, como foi o período 2017 a 2019, em que o mercado só subiu, e aí esses fundos eles tinham bolsões de riqueza, bolsões de resultado para distribuir, uma vez que eles realizassem as posições compradas a preços muito mais baixos, e eles têm um valor um pouco diferente depois da realização que aconteceu em 2020, com o IFIX caindo cerca de 10%. Dito isso, no caso de fundos que verdadeiramente diversificam, esse valor, obviamente, ele é muito grande. Só que o fundo de gestão puramente ativo, ele não necessariamente ele está totalmente diversificado. O gestor ele pode ter uma concentração grande em 1, 2 ou 3 papéis. O nosso, ele tem esse valor de diversificação porque ele não só diversifica, como ele pulveriza. Apesar de eu ter a condição de gerar ganhos excedentes, utilizar outras facetas do mercado, como agora é o mercado de aluguel de cotas de fundos imobiliários, o nosso fundo, que segue o índice sub-30, ele é composto dos 30 maiores fundos por tamanho do mercado brasileiro, excluindo fundos de fundos, excluindo os fundos monoativos e aqueles que não distribuem dividendos, e na sua composição, todos os fundos, independente do seu tamanho, pode ser um fundo de 4 bi, pode ser um fundo de 1 bi, eles têm a mesma proporção, o mesmo peso dentro do fundo de 3,33%. Então, a carteira desse fundo ele traz verdadeiramente diversificação e pulverização do mercado. Quando você quer estar numa classe de ativos e quer tirar proveito do que essa classe tem para oferecer, mas de uma forma que você esteja bem representado, é uma carteira como essa que efetivamente você vai conseguir receber aquilo que você está procurando, e não só através de um fundo de fundos, como eu falei, que pode estar muito concentrado em uma ou duas estratégias específicas. Entendi. E uma das questões, né, que a gente tinha levantado anteriormente é a questão da gestão, né?
gestão que o fundo é uma gestão ativa, né? Eu queria saber como que se dá essa gestão ativa, sendo que vocês acabam replicando esse índice da Suno, por que isso se diferenciaria de uma gestão passiva? E num segundo momento também, Eduardo, a questão da rotação dos fundos dentro desse fundo que vocês criaram, né? Como que se dá essa rotação? Assim que existe uma nova avaliação do índice da Suno, o fundo ele faz essa rotação. Queria que você explicasse essas duas questões, por gentileza. Perfeito. Eu vou começar falando de um outro veículo que eu acho que é importante e cabe na comparação, que é o chamado ETF, tá? O ETF, ele verdadeiramente, ele só faz isso, ele acompanha o índice. Então, você tem um índice, você aloca 100% dele e você segue e não faz absolutamente mais nada. Se, obviamente, o índice muda, o ETF faz o rebalanceamento e continua acompanhando. O nosso fundo, ele, apesar de acompanhar o índice Suno 30, ele tem espaço para poder fazer as chamadas arbitragens quando há a emissão de novas cotas de fundos já existentes dentro da carteira. Vamos pegar um exemplo. Eu estou totalmente alocado e vem uma nova emissão de um fundo do Kinea, um fundo grande, com um desconto para o mercado secundário de cerca de 6% a 7%. São valores e percentuais muito normais de se encontrar no mercado. Eu recebo um direito de subscrição. Por que não vender a posição que eu tenho em carteira e exercer o direito de preferência e gerar esse ganho para o nosso cliente? Então, essa é uma das facetas da gestão ativa. 2, na hora de fazer a alocação, qual é a melhor maneira, qual é o melhor momento? Tem fundos que estão descontados em relação ao primeiro dia de alocação, porque o fundo, dá um passo atrás, o índice ele é rebalanceado trimestralmente ao final, no último dia útil dos meses de março, junho, setembro e dezembro. A partir daí, eu tenho que rebalancear a carteira para que ele volte aos 3,33%, e como são os 30 maiores, dependendo de como as novas emissões aconteceram, alguns fundos caem, saem do índice, e outros fundos entram no índice. Então, o nosso fundo tem essa obrigação também de tirar fundos da carteira e colocar novos fundos na carteira. Qual é a melhor maneira de fazer isso? Qual é o melhor timing de fazer isso? Como é que eu troco esse papel? Onde eu encontro o bolsão de liquidez necessário para isso? Tudo isso faz parte de uma gestão ativa que, se não é feito corretamente, pode trazer prejuízos em relação ao índice, mas, se é bem feita, ela pode trazer ou uma igualdade, que é ideal, ou mesmo um ganho em relação ao índice, que já foi o que aconteceu, por exemplo, nesse novo ciclo de rebalanceamento que aconteceu no começo até o final de janeiro, uma vez que houve um novo rebalanceamento no final de dezembro para o índice, consequentemente para o fundo. Outros derivativos, outras características de uma classe de ativos que vem crescendo, como a de fundos imobiliários, vai trazendo novas oportunidades. É o caso do BTC, do aluguel de cotas de fundos imobiliários. Isso ainda é pequeno, isso ainda equivale a um percentual pequeno da carteira do fundo, mas que pode gerar, segundo o nosso cálculo, para os anos de 2021 e 2022, um ganho de 0,50 para a carteira do fundo. Isso não é pouca coisa, sabendo que hoje o CDI, por exemplo, rende 0,16 ao mês. Então,
todos esses trabalhos fazem com que, ou fizeram, e eu até posso falar, a gente está hoje, inclusive, distribuindo o nosso relatório gerencial, que do começo de novembro até o final de dezembro, né, até o final de janeiro, perdão, no trimestre de novembro, dezembro, janeiro, o IFIX rodou próximo a 4,07, o que não é nada mal, com o CDI nesse período entregando algo próximo de 0,50. O índice Suno, que é a nossa aposta, é um índice que deve se comportar ao longo do tempo melhor do que o IFIX, rodando a 4,58, ou seja, cerca de 50 basis points, 0,50 acima do IFIX, então provando, uma janela pequena, mas provando que ele se comporta melhor por ter distrito maiores fundos, por serem fundos que os clientes e o nosso fundo, levando em consideração as distribuições, entregando 5,86. Eduardo, então, só uma coisinha que a sua imagem caiu. A gente só está ouvindo a sua voz. Você pode só retomar aqui daquela parte que você falava a respeito das comparações do CDI com o retorno do fundo, por gentileza? Só porque a gente caiu a sua imagem aqui, parece que caiu a sua imagem aqui, eu não estou recebendo o seu sinal. Então eu vou pedir para você tentar reconectar, por gentileza, porque daí a gente recomeça, na verdade, a conversar a respeito desse fundo, justamente porque a gente estava falando aí sobre o fundo da Quilima, né, Quilima Asset, que é o Quisu, né, que é o fundo em parceria aí com a Suno, né, entre a Quilima Asset e a Suno. Então a gente estava falando a respeito de algumas curiosidades, algumas questões relacionadas, e eu havia perguntado ao Eduardo como que seria essa questão aí da rotação dos ativos, como seria a questão, inclusive, da gestão do fundo, porque a gente tinha essa questão aí de uma gestão mais passiva, né, por seguir o índice da Suno, dos 30 fundos indicados ali, porém o Eduardo estava explicando para a gente que é uma gestão ativa, porque pelo que eu entendi aqui, ele disse que ele acaba desequilibrando a carteira de acordo com o mercado, de acordo com o que ele acabou de falar, né? Ele falou que ele aproveita algumas questões de subscrição dos fundos e faz o rebalanceamento da carteira até para tirar mais proveito de rentabilidade da carteira. Então, enquanto a gente tenta restabelecer o sinal com o Eduardo Levi, enquanto a gente tenta restabelecer a conexão para a gente dar continuidade à nossa entrevista aqui com o Eduardo Levi, eu queria pedir para vocês continuarem mandando as perguntas, né? O Renildo mandou pergunta, o Lambert falou que vai almoçar e mandou um abraço, daqui a pouco você volta, Light of Yemen falando aqui, enfim, o Rui das Neves dizendo, então não segue a risca o índice. Essa é uma ótima constatação aí, uma ótima pergunta, inclusive, Rui, que eu até ia falar com o Eduardo daqui a pouquinho, só esperando ele finalizar essa questão aí que ele estava respondendo. Então agora,